Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu dia, sua casa, sua família, de uma forma especial. Determina a bênção do Todo-Poderoso sobre ti. Amém? Gente, dá o like, compartilha para fortalecer o canal. Vamos que vamos. Eu estou optando por trazer mais conteúdo, trazer mais ensinamento da palavra. Entende? Pastor, mas o senhor já traz. Eu quero enriquecer mais. Que você venha crescer mais. Em nome de Jesus. Eu quero falar sobre vasos de Deus. Existe 4 tipos de vasos na casa do Senhor. Existe 4 tipos de vasos. Poderia falar de mais, mas eu vou falar de 4 tipos. Vou falar de vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira e vaso de barro. Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira e vaso de barro. A pergunta é, se eu te fizesse uma pergunta, qual vaso você é? Você diria de ouro. Eu sou um vaso de ouro. Não. Você é um vaso de barro com qualidade de ouro. Você é um vaso de barro com a qualidade, porque nós somos feitos do pó. E aqui eu vou falar sobre isso. Nós somos vasos de barro. Não despreze o barro, não. Mas o que está dentro do barro é precioso demais. 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Tá ok? Então, existem vários tipos de vaso. Existem vários tipos de cultura. O apóstolo Paulo está falando sobre os vasos aqui em 2 Timóteo 2,20, na casa do Senhor. Existem diferentes tipos de pessoas, de origens, de famílias, de cultura, de personalidade, de comportamentos, de condutas e oriundo de todas as classes sociais. Existe todo tipo de seres humanos, tá ok? O vaso de ouro é o primeiro vaso citado, é o primeiro vaso de ouro citado pelo apóstolo Paulo. Neste texto sagrado, o ouro é o mais nobre dos 4. Ele aqui vai citar ouro, prata, madeira e barro. Dos 4, o ouro é o mais caro, é o mais nobre. Nós vamos ver aqui na Bíblia, em Gênesis 24:53, que quando Eleazar vai buscar uma mulher para casar com Isaac, ele vai dar ouro, ele vai dar potes de ouro, de prata, para o sogro, para a sogra. Se não me engano, deu também para o genro de Isaac, o irmão de Rebeca. Ele deu vasos preciosos. Naquela época era assim. Quando Deus fala para o povo sair de lá do Egito, Moisés fala para o povo, olha, traga vasos de ouro, utensílios de ouro. O povo não saiu pobre, não. O vaso de ouro é aquele vaso precioso. É aquele vaso caro. O vaso de ouro é o vaso, não é o vaso, não, é o vaso. Sabe que a Bíblia está dizendo que você é um vaso de ouro. Nós temos que ser vasos de ouro. Davi, ele consagrou vasos de ouro para a casa do Senhor, de prata, de que vinha das guerras militares que Davi fazia e trazia para a casa do Senhor. O próprio Davi, nós vemos aqui, que era um vaso de ouro. Era um vaso que brilhava. Até depois de morto, a gente está falando de Davi, um grande homem, 1 Reis 11:31 a seguir, Jeremias, Lucas também 2:10, Apocalipse. O vaso de ouro também estava relacionado entre a sua sabedoria. O vaso de ouro também consegue brilhar mais do que outros vasos. Salomão foi um vaso de ouro que brilhou no mundo inteiro. Meu Deus, através da sabedoria. Entenda, quem transforma o vaso
para o vaso ser um vaso de qualidade de ouro, de prata, de madeira, é Deus. Você faz sua parte, mas tem a parte que só Deus pode fazer. Davi foi um vaso que brilhou no mundo inteiro. Salomão foi um vaso que brilhou no mundo inteiro, de ouro, com a sabedoria que Deus deu. Pastor, o vaso de prata é o segundo tipo de vaso. Primeiro ouro, depois de prata. Aqui no texto, a prata é sempre mencionada na Bíblia ao lado do ouro, em Ageu 2,8, enquanto um dos mais nobres mentais. A prata era a moeda recorrente entre os comerciantes, vendedores e mercadores naquela época. Em Gênesis 23:16 e no 24:53 vai falar de vaso de prata. Eleazar também dá vaso de prata ali no dote, como se fosse um dote, para levar Rebeca. O vaso de prata também está entre os presentes trazidos dos reis para Salomão. 1 Reis 10:25. Salomão recebeu o vaso de prata, né? Quantos reis, quantas pessoas iam levar um presente, levavam um vaso de prata, porque a prata ela é preciosa. A prata também, ela na Bíblia, ela é muito importante, não é qualquer coisa, tá certo? Então, a palavra do Senhor também diz que o próprio Salomão nos ensina que uma é a glória do sol, o Salomão. O próprio apóstolo Paulo, outra é a glória da lua, outra é a das estrelas, porque entre estrela e estrela a diferença de esplendor. 1 Coríntios 15:51, há diferente tipo de esplendor. Assim são os vasos. Cada vaso tem o seu brilho, cada vaso tem a sua importância, cada vaso tem a sua capacidade, cada vaso tem a utilidade. Todo mundo é profeta, todo mundo tem um dom de profecia, todo mundo tem um dom da cura. Não, gente. Cada um é um vaso de Deus, usado por Deus. Então eu citei 1 Coríntios aqui 15:41. O vaso de prata também está entre os tecidos trazido para o Davi, né? Para o rei Davi, 1 Crônicas 18:9. Importa que se você é vaso de ouro ou de prata, o importante é ser consagrado ao Senhor, tá bom? O importante é você ser consagrado a Deus, se é de ouro, se é de prata. Em Provérbios 25:4, se purifica essas coisas, e é extremamente isso, tira a vossa vida toda escória, tudo aquilo que esteja impedindo o nosso brilho, o nosso valor como vaso nas mãos do Senhor. O que adianta ser um vaso de ouro sujo, né? Não brilha, né? É melhor ser de prata, que tem aquele brilho lindo, é ou não é? E o vaso de madeira é o terceiro vaso. Vaso de madeira é o terceiro tipo citado pelo apóstolo Paulo. Madeira não pode ter valor monetário do ouro ou da prata, não é a mesma coisa. Porém, possui mais utilidade para o homem do que o ouro e do que a prata. Você está vendo aí? Além, é claro que existe também madeiras raríssimas e de grande valor comerciais. Aliás, a Bíblia menciona a existência de vasos de madeira preciosíssimo. Apocalipse 18:12. Gente, o que faz o vaso ser muito caro é o que tem dentro dele. É o que ele carrega. É claro que o vaso em si, ser de ouro, ele já carrega um valor. De prata, menos. Mas se o de prata, o que ele leva, o que contém, é mais raro que o de ouro, então ele vale mais. E se o de madeira é mais valioso, precioso que ele leva do que o de ouro ou de prata, ele vale mais. Você consegue entender isso aqui? Moisés escreve que todo vaso de madeira será levado com água. Levítico, 15:12. O vaso de metais como de ouro, prata, bronze ou cobre pode ser passado pelo fogo para ser purificado. Porém, o vaso de madeira, por não ser resistente ao fogo, deveria ser levado somente com água. Aí está a importância de você escolher ser um vaso que passa pelo fogo e não queima, né? Desses quatro, o ouro queima? Não. A prata é queimada? Não. A madeira sim.
E o barro é queimado? Eu acho que é. Hã? Sim? O barro? Não. O barro não derrete no fogo. Não? Ele suporta. Mesmo sendo barro, ele vira pedra. Eita. Ele vira pedra. O vaso de barro é o quarto tipo de vaso pelo apóstolo Paulo nesse texto. É uma matéria-prima do oleiro para a fabricação de vasos. O próprio Deus ensina esta verdade ao profeta Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, o oleiro, que é Deus ali naquele texto, o vaso que somos nós, na mão do oleiro. E ele está fazendo um vaso de quê? Um vaso de barro. E eis que estava entre as suas obras sobre as rodas, com o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão e tornou dele fazer outro vaso. Se o vaso de madeira estragar, tem como consertar? Tem como fazer um vaso novo? Vaso de madeira? Não. Sabe por que deu um diferente de madeira, Esther? Porque senão isso ia ser utilizável só uma vez. É verdade. Mas o vaso, a diferença do de madeira para o de barro é que Deus pode quebrar o vaso e fazer um vaso novo. E se a gente for de barro, alguém pode quebrar a gente, por exemplo. Não, só Deus. Só pode refazer o vaso o dono do vaso. E o dono do vaso se chama Deus. O patriarca Jó escolheu que o barro foi a matéria que Deus usou para formar o homem. E o seu sofrimento se desabafou diante de Deus, dizendo: as tuas mãos me pasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora querem devorar-me. Lembra-te que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me ao pó. Jó 10, do 8 ao 9. Ele diz que Deus fez ele de barro. Jó, ele relata aqui. Também Eliú, amigo de Jó, reconheceu isso, dizendo: eis que diante de Deus sou como tu, também sou formado de barro. 33, versículo 6. Sou formado de barro. Olha quantas pessoas não querem ser um vaso de barro. Só que não é o vaso, é o que o vaso carrega. Tem vaso de barro que é mais pré. Meu irmão, você acha que deu um ferrete de ouro, de prata, por quê? Se tratando de obra, o vaso tem que ser de ouro. A obra tem que ser de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas. Se tratando de ser humano, tem que ser de barro. Porque o barro é modelável. Deus pode mudar. A palavra de Deus ensina nós a reconhecermos que realmente somos. Mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai e nós somos barro. Tu és o nosso oleiro e todos nós obra das tuas mãos. Olha o que Isaías acabou de falar. 64, 8. Vou ler novamente. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Deus é o Pai, nós somos o barro. E tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das mãos. Nós somos obras das mãos de Deus. Imagina o prazer de Deus nos moldando, fazendo do jeitinho dele. Hein? Continuando, o profeta Jeremias revela que tipo de vaso os filhos de Sião havia se tornado, dizendo: o precioso filho de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora, reputado por vasos de barro, obras da mão do oleiro. Lamentações 4, versículo 2. Embora alguns vasos brilhem como ouro, outros brilham como prata, ainda outros como a verniz sobre a madeira, todos distintamente são feitos do barro. O ouro, a prata, era apenas uma camada brilhosa para cobrir as peças de madeira do tabernáculo. Então, eita meu Deus, eu vou finalizar com esse versículo para vocês. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. 2 Coríntios 4, 7. Medita esse texto. Queria me aprofundar nele, mas o tempo não vai permitir. Então, vaso de ouro, ora
numa grande casa não há somente o tecido de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Nós somos vasos de barro, com valor de ouro, de prata, tá certo? E Deus escolheu o vaso de barro para que ele venha. O vaso é de barro, é o mais baratinho, é o de barro. Porém, carrega a excelência do poder de Deus, o vaso de barro. Qual é o vaso mais precioso, pastor? O de barro. Não é o vaso, é o que o vaso carrega. A riqueza não está no vaso, é o que o vaso leva. É aí que está. Deus te abençoe. Pai, eu declaro a tua bênção sobre os teus filhos, tua proteção. Que o Senhor guarde, proteja, livre de todo mal. Abençoe o dia, sua casa e sua família, para a glória do Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e que o Senhor faça de você. Você já é vaso precioso, vaso de barro, mas o que você leva, a mensagem que você leva, a unção que você leva, a graça que você leva é preciosíssima. Não se preocupe por ser um vaso de barro. Se alegre, porque esse vaso, o que ele leva, é mais importante do que o ouro, que a prata e do que o diamante. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe.